Olá, hoje eu quero falar um pouco aqui sobre a antipsiquiatria, o movimento chamado antipsiquiatria. Hoje eu não vou falar propriamente da história, do nascimento desse movimento, mas eu vou diretamente mencionar alguns argumentos, um argumento fundamental desse movimento chamado antipsiquiatria. E eu vou falar dele porque eu quero fazer uma comparação, né, uma relação, na verdade, entre esse movimento e a filosofia clínica, o que que é essa relação, qual é essa relação e qual a importância dessa relação para eu pensar a filosofia clínica de forma terapêutica e dentro do seu espectro social das outras terapias. E para fazer isso, eu vou trazer um livro aqui e ler uma pequena parte só para mostrar o conteúdo dele, né? E com essa pequena parte da leitura, eu vou falar sobre a filosofia clínica e o que que ela tem a ver com esse movimento. O livro que eu tenho aqui é do Thomas Szasz, chamado O Mito da Doença Mental. Thomas Szasz faleceu não faz muito tempo, um ícone da antipsiquiatria desse movimento, um psiquiatra, né, norte-americano, e que lutou até a sua morte por esse movimento e pelas suas ideias nesse movimento. Tem vários livros, mas um dos livros fundamentais dele é esse, né? O Mito da Doença Mental. E ele começa esse livro logo na introdução, dizendo isso que eu vou ler para vocês aqui. A psiquiatria é convencionalmente definida como uma especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e do tratamento das doenças mentais. Alego que essa definição, ainda hoje amplamente aceita, situa a psiquiatria ao lado da alquimia e da astrologia, colocando-a na categoria de pseudociência. A razão disso é que doença mental é algo que não existe. Similarmente, os psiquiatras insistem em falar de misteriosas doenças mentais e continuam a abster-se de revelar total e francamente o que fazem. De fato, como teóricos ou como terapeutas, podem virtualmente fazer qualquer coisa dizendo-se psiquiatras e serem aceitos como tais. O comportamento real de um determinado psiquiatra pode ser, portanto, igual ao de um médico, psicólogo, psicanalista, policial, clérigo, historiador, crítico literário, amigo, conselheiro ou professor. Mas suponhamos que não existam coisas como sanidade ou insanidade mentais, e que esses termos não se refiram a nada mais substancial ou real do que aquilo a que se referiam as noções astrológicas quanto à influência das posições planetárias sobre a conduta pessoal. Então, bom, primeira página do livro de Thomas Szasz, O Mito da Doença Mental. E ele já coloca, né, a doença mental como uma entidade fictícia, como uma entidade que está na ordem do mito, como Fada do Dente e Papai Noel. Ele vai desenvolver esse argumento durante a vida inteira dele. Eu vou botar depois na descrição ali do vídeo o site do CCHR, também tem em português de Portugal, que é uma entidade que foi fundada por ele, né, em relação aos direitos humanos dos cidadãos a não serem psiquiatrizados e envenenados com os psicotrópicos vendidos pela indústria farmacêutica através da psiquiatria, fundamentalmente para crianças e jovens. Ele fez todo um movimento de luta jurídica contra a instituição psiquiátrica, a psiquiatria biológica,
né, e as leis que obrigavam as crianças, os pais darem às crianças que foram diagnosticadas com doenças mentais a tomarem aqueles remédios. Então, tem toda uma história dentro da psiquiatria, dentro do jurídico, dentro do direito, com vários livros escritos a respeito disso. O que tem a ver a antipsiquiatria com a filosofia clínica? A filosofia clínica também não considera que existam doenças mentais, né? Também considera, como Michel Foucault também, que doenças mentais são palavras, é uma palavra política, é um rótulo sociopolítico, que tem como propósito uma engenharia social estabelecida por poderes institucionais. E não é uma forma terapêutica de chegar ao conhecimento de nenhuma pessoa, nem de um comportamento de ninguém. Thomas Szasz também coloca, né, que muito parecido com Foucault, que doença mental é uma estratégia epistemológica publicitária para coerção social, através da estigma dos transtornos, das doenças, onde a Bíblia delas é o DSM, ou Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Doenças ou Transtornos Mentais, que é o livro mais combatido pelos antipsiquiatras. O que a filosofia clínica tem a ver com isso? Bom, ela não considera doenças mentais, nem saúde mental, porque se a gente fala em saúde mental, nós estamos já também falando que há doença mental. Então, o próprio projeto de saúde mental já cai por terra abaixo na filosofia clínica, porque para definir saúde mental, ela tem que ter a sua contraposição de doença mental. E como não existe doença mental como uma entidade, apenas como uma entidade política social, e não como uma entidade nosológica de uma pessoa, né, para falar de um comportamento, então a filosofia clínica não trabalha com esses conceitos. Ela se coloca nesse espectro, naturalmente, se coloca nesse espectro da antipsiquiatria, né? Tanto na abordagem ao singular, aquela pessoa que está frente ao filósofo e à filósofa clínica, quanto no aspecto social, porque ela não é coercitiva, não trabalha com as instituições de poder. Ela trabalha diretamente com aquele que está lá. Então, a filosofia clínica se coloca dentro desse espectro da antipsiquiatria. E qual é o espectro oposto da filosofia clínica e da antipsiquiatria? O nome já diz, antipsiquiatria. Então, nesse espectro da antipsiquiatria, a filosofia clínica se coloca ali. E qual é a margem oposta desse espectro? É a psiquiatria. Portanto, se nós queremos pensar a filosofia clínica de alguma forma, podemos pensar o justo contrário da psiquiatria. Ela é o ponto, a posição contraditória da filosofia clínica. E quando eu falo contraditório em termos filosóficos, né? Lá na Metafísica de Aristóteles, onde ele define que contradição, princípio de não contradição, é aquele do qual uma coisa não pode ser ela e ser outra coisa ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Não posso, ao mesmo tempo, subir para baixo, nem descer para cima. Em um momento eu subo e no outro eu desço. Ou no momento eu desço e no outro eu subo. A minha camiseta não pode ser totalmente preta e amarela ao mesmo tempo, no mesmo aspecto, a cor. Ela não pode ser uma coisa e ser outra ao mesmo tempo. Ela pode ser em momentos diferentes ou em aspectos diferentes. Então, a filosofia clínica tem como posto contraditório a antipsiquiatria, a psiquiatria. Isso quer dizer o quê? Que no princípio de não contradição, se uma coisa é, a outra não é. Então, se a filosofia clínica trabalha com o singular, é porque a psiquiatria não trabalha com o singular. Aquilo, os pressupostos que a filosofia clínica traz, de acolhimento,
de abordagem ao fenômeno humano, de singularidade, de construção compartilhada, é contraditório com o que a psiquiatria faz. A filosofia clínica, nos seus pressupostos metodológicos, considera, por exemplo, o ser humano, o indivíduo, o singular, como um indivíduo histórico. Ele está imbuído, circunstanciado, ele tem um horizonte existencial histórico. Não podemos jamais pensar no indivíduo como isolado do seu contexto histórico. Enquanto que um psiquiatra biológico da psiquiatria, a qual essa antipsiquiatria combate, pode receber uma pessoa, um indivíduo em seu consultório, essa pessoa sentar, contar dos seus comportamentos e suas questões existenciais, seus sofrimentos, o psiquiatra nem precisa olhar para essa pessoa, ele só fica ali anotando e procurando na Bíblia deles o DSM para ver em quais quadros eles se encaixam para, a partir dali, prescrever um psicotrópico, uma droga psiquiátrica, e não precisa perguntar para a pessoa sobre a historicidade dela, sobre se esse sofrimento tem alguma coisa a ver com o processo de vida nesse momento, ou antes, ou se isso já aconteceu. Ela não precisa perguntar nada. Aquele indivíduo que está na frente do psiquiatra é como se fosse um objeto frente a um cientista experimental que estivesse lá com uma máquina. Ele observa a partir dos seus próprios critérios, sem precisar perguntar para a máquina como é que ela se sente, o que ela pensa, onde é que ela veio. Ele só manipula o que está na sua frente e manda embora se a coisa, né, quando estiver pronta ou se não estiver funcionando, ele vai tentar olhar de novo. Então, o olhar psiquiátrico biológico para um ser humano é o mesmo olhar de uma ciência natural ou que trabalhe com objetos naturais. Não precisa ter um diálogo e não precisa considerar o indivíduo enquanto um ser histórico, social, que traga em si um horizonte existencial. É o justo contrário, o oposto em filosofia. No momento em que o singular aparece, aliás, nosso primeiro movimento terapêutico se chama exames categoriais, porque essas categorias vão nos dar exatamente o horizonte existencial, histórico, circunstancial dessa pessoa que traz essa questão, esse problema, esse sofrimento. E assim, se eu fosse pontuar aqui cada processo da metodologia terapêutica da filosofia clínica, é justo o contrário, o contraditório na psiquiatria, porque ou se trata de uma forma ou se trata da outra. Então, isso nos coloca completamente fora, na filosofia clínica, do espectro, do âmbito de uma psiquiatria biológica, fundamentalmente. Então, nesses tempos, às vezes, de interdisciplinaridade e diálogos e conversações com todas as abordagens, porque todas são boas e querem o bem do seu cliente, paciente ou partilhante, como na filosofia clínica, eu digo e afirmo que a filosofia clínica não tem nenhum ganho interdiálogo com a psiquiatria, pois elas não têm nenhum ponto em comum das quais possam iniciar um diálogo. Também a psiquiatria não ganha em nada conversando com a filosofia clínica, porque é o oposto contraditório dela. Então, seria um diálogo onde não teria um ponto comum de referência inicial para começar o diálogo. Se a gente quer falar sobre algo e chegar a uma conclusão que seja minimamente benéfica para ambas as partes, há de ter um ponto comum. Vamos saber se vai chover amanhã, então vamos falar sobre o tempo, ok? Tempo. Ok, vamos falar sobre o tempo. Mas nós estamos no mesmo lugar? Não, você está no lugar do Brasil, eu estou no outro. Bom, então a gente já começa a ter um problema aí de comunicação. Vamos definir em qual lugar, então, do país nós vamos falar sobre o tempo. Conseguimos definir? Conseguimos. Agora temos mais ou menos as mesmas ideias sobre o que é tempo, sobre o que é chuva, sol, seca. Então nós podemos conversar. Não existe isso entre filosofia clínica e psiquiatria
fundamentalmente a psiquiatria biológica, porque as abordagens são absurdamente diferentes e contraditórias. Então, um diálogo entre filosofia clínica e psiquiatria se for factível, é completamente improdutivo, porque já partem de pressupostos de concepção do indivíduo de lugares completamente diferentes e antagônicos. Os conceitos que a psiquiatria biológica traz são conceitos biológicos, fisiológicos, para definir o comportamento do humano. Na filosofia clínica, se começa e se termina pela estrutura de pensamento. É óbvio que essa estrutura de pensamento tem um corpo, é biológico e fisiológico. Mas a gente não faz a falácia, a gente não comete a falácia lógica que comete a psiquiatria biológica, de considerar a relação entre corpo e comportamento como causa de uma coisa a outra. Nós consideramos que o corpo, a biologia, é condição para termos pensamentos, sentimentos, sofrimentos e alegrias, mas não causa. Essa é a falácia da correlação. Pegar duas coisas que têm uma relação e fazer disso uma relação de causa e efeito. Porque temos um cérebro e uma química, essa é a causa do nosso comportamento. Essa é a causa das nossas emoções. Essa é a causa dos nossos pensamentos. Não, elas são as condições. Sócrates disse isso quase 2.500 anos atrás, quando ele dizia que se perguntarem, se dissessem para ele que foi em função dos músculos, dos tendões e dos ossos que ele saiu de casa e foi até a Ágora conversar, que essa é a condição de ele poder ir de casa até a Ágora conversar, ele vai dizer que sim, aceitaria. Mas quando as pessoas dizem que essa é a causa de ele ter ido à Ágora conversar, ou seja, que os tendões, os músculos, os seus ossos são a causa dele ter ido lá, ele diz que essa pessoa confunde a causa com condição. A causa de eu ter ido foi a minha motivação interna para conversar sobre filosofia com os meus amigos. E a condição para isso, nesse momento, foi a carne, os músculos e os tendões. Então, a filosofia clínica e a psiquiatria biológica são opostos contraditórios em todos os aspectos que vocês queiram pensar em questão de filosofia clínica, que pode ser que em outros vídeos aqui, né, se for um assunto de interesse do canal aqui, as pessoas, né, gostarem e pedirem, eu posso desenvolver mais, né, os aspectos fundamentais que a filosofia clínica tem, seus pressupostos fundamentais, os pressupostos fundamentais da psiquiatria biológica. Então, nesse âmbito, nesse espaço entre a filosofia clínica e a psiquiatria, também se coloca aí no meio outras psis, outras psicanálises, psicologias, ou inclusive também outras terapias filosóficas, das quais a filosofia clínica difere completamente também de todas as outras. Mas não é tanto um oposto, né, uma oposição contraditória, às vezes apenas uma oposição contrária a algumas psicologias, psicanálises e outras filosofias. Quando são só contrárias, segundo a lógica também, pode ser que cada uma delas tenha a sua verdade lógica, sem interferir e sem ser uma contradição com outra. Então, quando são oposições contrárias, dá para haver diálogo, mas quando são oposições contraditórias, não tem possibilidade de ter um diálogo. Se alguém é um humanista e quer conversar sobre o melhor da humanidade, ele não pode conversar, sei eu, com um assassino extremo e sanguinário. Não há
não há aí nenhum ponto de convergência para falar sobre o bem humano em concepções de humanidade tão diferentes. Muito bem, então esse aqui é o primeiro vídeo, depende se vai ter outros, né, a respeito do interesse aí no público, mas é um vídeo mais focado, né, nessa relação e diferenciação extrema entre filosofia clínica, psiquiatria e, né, nesse argumento, a filosofia clínica se apoia muito no movimento da antipsiquiatria em praticamente todos os seus autores, que são muitos, né, que eu posso trazer aqui em outros vídeos. Mas sendo o Thomas Szasz, aqui do livro O Mito da Doença Mental, um dos seus principais propagadores, e eu me coloco aqui, né, enquanto indivíduo social, terapeuta e filósofo, também me coloco dentro desse espectro da antipsiquiatria, dentro desse movimento. Eu assumo esse papel existencial de levantar a bandeira da antipsiquiatria, né, em favor não só da filosofia clínica, mas em favor da libertação dos indivíduos em relação às coerções estigmatizantes que essa psiquiatria biológica exerce socialmente desde mais ou menos 1950 e 40 do século passado. Então, como indivíduo, como pai, como terapeuta, como profissional, como filósofo, me coloco a obrigação social de divulgar esse movimento e colocar, no mínimo, a dúvida crítica epistemológica a respeito da psiquiatria biológica, para que nós possamos, pelo menos, ter um ponto de investigação um pouco mais ampla sobre o que se diz, e como diz Thomas Szasz, né, com esse poder institucional quase, quase divino que tem, né, essa psiquiatria biológica, onde quase ninguém, nenhuma instituição de poder social, ou nós, meros mortais, fazemos alguma crítica contra ela, né, para que a gente possa saber um pouco mais do que se trata esse negócio aí de doença mental por desequilíbrio químico ou fisiológico no cérebro. Tem muita pesquisa, muita gente séria criticando e colocando provas fortes e amplas contra a psiquiatria biológica, mas como ela é uma força social, institucional muito forte, ela ainda consegue, de alguma forma, manter a sua propaganda como se fosse ela a verdade dessas críticas, e que essas críticas são meras teorias da conspiração, o que não é verdade. Bom, então, se gostaram do vídeo, né, põem no comentário, compartilhem se quiserem, e façam perguntas, que a partir aí, então, dessa interação, né, com o público, eu vou realizando e fazendo mais vídeos nessa, talvez seja uma série do canal, né, a série sobre a antipsiquiatria e a filosofia clínica. Muito obrigado pelo tempo, e qualquer coisa, eu coloco no comentário ali também o livro, as indicações do Thomas Szasz, sites, e alguns vídeos no YouTube que seria interessante também para o conhecimento desse movimento a partir do Thomas Szasz. Muito obrigado e até o próximo vídeo.